Dia 10 tem um jejum. Amém. Vocês estão bem? Mais um final de ano. Pela graça de Deus, nós estamos chegando a mais um final de ano. Quantos tiveram a sua vida transformada esse ano? Diga amém. Quantos experimentaram mais de Deus como nunca antes? Sabe, eu creio que o que Deus quer fazer nas nossas vidas através de nós é algo poderoso, poderoso, poderoso. Nós estamos realmente radiantes em ver a mão de Deus de forma tão poderosa se movendo. Sabe, Deus nunca deixou de se mover. Deus nunca deixou de fazer as coisas. E o nosso chamado é sempre ouvir o que Jesus está dizendo, o que Jesus está fazendo nesse exato momento. Nós temos um chamado e é caminhar com Ele. Não através só das nossas ideias, dos nossos pensamentos, mas nós que nascemos de novo, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que agora entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos agora uma responsabilidade de entender o que Deus está fazendo. Avivamento é quando você está em alinhamento com a vontade de Deus. Quando você está fazendo aquilo que está no coração de Deus para a sua vida, naquela época, naquele momento. E eu vejo que é tão importante nós termos isso no nosso coração, porque Jesus diz assim para os discípulos, Ele fala, onde eu estiver, vocês também estarão. Amém? Aonde Jesus está? Será que nós, como cristãos, podemos saber? Será que você tem um discernimento em saber onde Jesus está, o que Ele está fazendo? O que Ele está realizando nesse exato momento? O que Jesus está falando? Esse é o nosso chamado. Nosso chamado é ouvir mais de Deus, é entender o coração de Deus para essa época, para esse momento. É entrarmos no nosso quarto, aprendemos a ouvir a voz dEle. Senhor, eu quero meditar, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, qual que é a direção para a próxima estação. Nunca se esqueça, Deus sabe o que você não sabe. Ele está onde você não está. Ele conhece o que você não conhece. Como estão entendendo? Diga amém. Sabe, nós vivemos esse tempo agora, um tempo em que nós precisamos ouvir cada vez mais, de forma clara, a voz do nosso Senhor, a voz de Jesus. Eu amo o que o pastor Bill Johnson diz, ele diz que Jesus é a teologia perfeita. E às vezes nós estudamos, nós deixamos de estudar a vida de Jesus e a manifestação de quem Ele é. Quanto mais nós olhamos para Jesus, quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais nós nos apaixonamos por Ele, mais nós queremos estar perto dEle. E às vezes, deixa eu falar algo para você que talvez vai te deixar assim pensativo. A religião faz com que nós não vejamos aquilo que Deus está fazendo. Porque nós acostumamos com a igreja, nós acostumamos com a teologia, nós acostumamos com o ritual, nós nos acostumamos com os líderes, com os pastores e perdemos a fome e a sede por Deus e por aquilo que Ele está realizando. Nós deixamos de orar. Quando eu converso com muitos líderes, eu percebo que as pessoas mais difíceis de oração, em gastar tempo em oração, são líderes, são pastores, são pessoas que trabalham na obra. Assim como acontece com muitos casais. Eles amam o casamento mais do que o cônjuge. Eles amam o status do casamento mais do que o cônjuge. O relacionamento acabou, mas ele não quer se separar, porque ele quer manter as aparências do casamento. Sabe, Jesus está dizendo algo para nós hoje. Se nós não restaurarmos o nosso relacionamento com Ele, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão saber que nós estamos num casamento falido. Mais cedo ou mais tarde. Os ventos, as dificuldades, as pressões da vida começam simplesmente a nos tirar do foco de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Ou melhor, vamos ler da parte do 16. Quantos acharam? Diga amém. Romanos 8, versículo 16 diz: o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha com o teu espírito de revelação sobre as nossas vidas nessa noite. Eu peço que o teu reino de poder venha nos curar, venha nos restaurar. Eu oro, Pai, para que a tua glória, para que a tua graça venha visitar os teus filhos. Eu oro para que os anjos do Senhor se movam nesse lugar nessa noite. Se movam aqui da frente para trás, de trás para frente, Deus, em todos os aspectos. Toquem aqueles que estão nos assistindo online nesse exato momento. Eu oro para que o espírito de vida, o espírito de revelação, aquilo que nós, como filhos de Deus, carregamos, possa vir sobre as nossas vidas. Senhor, encha-nos com a tua glória nessa hora. Pai, nos revele o propósito pelo qual nós somos criados. Nos revele o teu destino, revele em nós os desejos do teu coração, os teus desígnios. Nós sabemos, ó Deus, que tem mais. Nós sabemos que tem mais a tua presença. Sabemos que o Senhor, Deus, nos escolheu para algo poderoso para essa geração. Eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós nessa hora. Venha sobre os teus filhos. Eu quero que você comece a se conectar com o Senhor nessa noite. Se conecte com a presença dEle. Se conecte com a fonte no qual você foi criado. Se você ora em línguas, eu quero que você gaste alguns minutos orando em línguas. Se conecte com a presença de Deus. Fala: Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, Deus. Espírito Santo, o Senhor testifica no meu espírito que eu sou teu filho. O Senhor testifica na minha vida que eu sou chamado. Mas, Espírito Santo, eu sei que tem mais do que uma religião. Eu sei que tem mais do que um culto, mais do que um pastor ministrando. Eu sei que o Senhor quer trazer sobre a vida dos teus filhos algo novo, algo que vai transformar o coração deles, que vai mudar a perspectiva daqui para frente. Comece a se encher nessa noite, comece a se encher. Se conecte com Ele, se conecte com Ele. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Jesus, seja glorificado. Receba toda a glória e toda a honra nessa hora. Mais Espírito Santo. Nós bendizemos o teu santo nome. Comece a levantar uma canção espontânea a Ele nessa hora. Comece a levantar, levante sua voz. Comece a cantar ao Senhor nessa hora. Se conecte a Ele. Deixa os anjos do Senhor se moverem. Deixa o vento do Espírito soprar nessa hora. Você não veio aqui para ouvir uma palestra. Você veio aqui para entregar um culto, para entregar uma oferta. Você não veio aqui para ouvir uma palavra de encorajamento. Você veio aqui para ministrar ao coração do Senhor. E é quando nós ministramos no coração dEle, é quando nós tocamos o coração dEle, Ele toca de volta, Ele responde às nossas vidas. Deixa os anjos de Deus ministrarem sobre a sua vida. Deixa os anjos de Deus subirem e descerem. Levante sua voz, comece a cantar canções espontâneas a Ele. Revele, Senhor, um ambiente de glória. Revele, Senhor, um ambiente de glória. Te respiramos, Deus, te respiramos.
Comece a se encher, abra sua boca, continue, continue. Te respiramos, Deus. Sabemos que tem mais. Te respiramos, Deus. Enche esse lugar, enche esse lugar. Sabemos que o Senhor está aqui. Agora enche esse lugar. Sabemos que tem mais. Sabemos que tem mais. Tu és santo. Tu és santo, meu Jesus. Tu és santo. Cative o coração de Deus. Tu és santo. Toque o coração de Deus nessa noite. Toque o coração dele. Tu és santo. Mais Espírito Santo, meu Jesus. Mais. Clame até que o seu coração se abra, até que o reino espiritual se torne real para você. Deixa Deus te tocar nessa noite. Mas o Senhor já está tocando vidas aqui nessa noite. Pessoas já estão sendo tocadas pela presença de Deus. Deus já está curando vidas. Deus já está trazendo pessoas à restauração de quem elas são em Cristo. Mais e mais. Mais e mais. Só você é digno. Só você é digno. Só você é digno. Senhor, nós estamos reunidos aqui por causa do Senhor, por causa do Teu nome. Nós te exaltamos, Jesus. Essa igreja bendiz o Teu nome. Essa igreja glorifica o Teu nome. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Mais. Rasgue o livro, abra o selo, santo és. Rasgue o livro, abre o selo, santo és. Rasgue o livro, abre o selo, santo és. Rasgue o livro, santo és. Abra o livro, rasgue o selo. Abra o livro, abra o livro, rasgue o selo. Abra o livro, rasgue
rasgue o selo, santo és. Abra o livro, declare: só você é digno, só você é digno, só você, Jesus, só você, Jesus. Declare o nome dele. Só você, só você, Jesus, só você, Jesus, só você é digno, só você, só você. Mais uma vez, só você, só você é digno, só você, Jesus. Abra o livro, rasgue o selo, santo és. Abra o livro, abra o livro, rasgue o selo, santo és. Abra o livro, rasgue o selo. Senhor, nós sabemos que tem mais. Deus, esse culto não é para homens, esse culto é para o Senhor. Queremos ouvir a tua voz nessa noite. Tu és digno, Jesus. Declare o nome dele, declare o nome de Jesus nessa noite. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus a enfermidade tem que ir embora. Ao nome de Jesus não existe nenhum outro nome maior na terra e nos céus. Quero que você continue com esse espírito de oração. Se você ora em línguas, continue orando nessa noite, porque eu creio que o que Deus quer ministrar aqui, o que Deus quer fazer nessa noite vai ser algo poderoso. Mas para isso nós precisamos estar numa atmosfera de glória. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender o acesso que nós temos. Nós somos filhos e o Espírito Santo testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos um chamado de Deus para essa geração, um chamado de Deus para esse momento. O Senhor está abrindo olhos espirituais aqui nessa noite. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Deus está te levando para novos níveis na presença. Eu vejo espíritos malignos deixando vidas aqui. Espíritos malignos. Alguns de vocês chegaram aqui carregados, como se algo estivesse nas costas de vocês. Mas nessa noite o Senhor te liberta. Os anjos de Deus se movem. Eu vejo pessoas que têm sofrido em casa. Você chega em casa e te dá um desgosto muito grande. Você chega em casa e é uma opressão muito grande. Parece uma vida sem esperança. Mas nessa noite o Senhor está enviando anjos na sua casa. Deus está enviando anjos na sua casa. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas no seu quarto, como se a opressão estivesse no seu quarto. Deus está enviando anjos no seu quarto nessa hora. Receba nessa hora, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nesse
de ano. Deus está despertando você nesse final de ano. Eu comecei a ter uma fome e uma sede. Eu comecei a ter uma ira divina. Deus está modificando o seu coração nessa hora. Eu quero que você se levante em fé no seu espírito. Comece a clamar, comece a levantar sua voz sobre o seu futuro. Sobre aquilo que está ao seu redor nessa hora. Deus está abrindo os seus olhos. Mais Espírito Santo. Estão se movendo nessa hora. Aleluia. Aleluia. Mais. Continue orando. Deus está movimentando a sua família. Deus está restaurando relacionamento. Existe mais. Liberta, Deus. Liberta, Jesus. Liberta, Espírito Santo. Cura. Cura, Senhor. Paz. Eu oro por paz, que todo o caos vá embora em nome de Jesus, e que o shalom de Deus, que a paz que excede todo entendimento, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na presença, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Sabe, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou um alto preço, um preço que nós nunca saberemos quão valioso foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu estava meditando nas Escrituras esses dias, eu estava meditando sobre o quão privilegiado nós somos em viver nessa época e nesse tempo. Por que nós somos privilegiados? Porque nós temos as promessas, muitas das promessas de Deus cumpridas através das Escrituras. São milhares de anos em que a palavra foi escrita para que eu e você pudéssemos aprender através da queda do homem, através da escolha de Israel, através dos altos e baixos em que Israel viveu, de todos os profetas, de tudo aquilo que aconteceu, para que hoje nós pudéssemos olhar para a história, para a palavra de Deus por uma perspectiva diferente. Nós estamos vivendo um tempo em que com certeza Davi queria ter vivido. Nós estamos vivendo um tempo em que com certeza Abraão viu e queria ter vivido. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos profetas viram esse tempo e eles falaram: cara, essa é a geração que vai mudar o mundo, essa geração que vai ser cheia do Espírito Santo. Como diz Davi, ele fala: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu destruo exércitos. Ele sabia o poder do Espírito Santo, ele sabia o que Davi fez em sua época. E nós já admiramos, não se compara com aquilo que nós podemos fazer através do Espírito Santo. Nós não somos derrotados, nós não somos frustrados. A palavra já se provou verdadeira, ela já se provou vitoriosa. Todos aqueles que obedecem aos princípios que estão em Jesus, todos aqueles que estão em Jesus são abençoados. Deus se provou fiel através das suas Escrituras. Nós somos a nação, nós vivemos a geração no qual Israel foi restaurado, os judeus foram restaurados ao seu território. Depois de cerca de 2000 anos sem viver em Jerusalém, sem viver na terra de Israel, nós, nessa geração, temos a oportunidade de vermos a fidelidade de Deus mais uma vez com Abraão, quando Deus trouxe Israel de volta
para o Oriente Médio, quando Deus reestabeleceu uma nação, um povo que eles tinham uma língua, eles tinham costumes, mas não tinham território. Deus restaura a terra de Israel. Nós estamos vendo nessa época. A época em um grande derramar, onde Deus quer trazer um grande derramar do seu Espírito sobre nós. Mas infelizmente a nossa mentalidade é uma mentalidade de órfão e não uma mentalidade de filhos. A nossa mentalidade é a mentalidade: eu não tenho, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um pecador miserável, que não vou chegar a lugar nenhum. Enquanto a palavra de Deus está dizendo para nós, que deixa eu falar algo para você: eu te enchi com o meu Espírito, a natureza aguarda a sua manifestação. O apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, ele fala assim, que Abraão não pode ser aperfeiçoado sem nós. Ou seja, quando a palavra nos diz que existe uma nuvem de testemunhas, ou seja, os céus estão olhando para nós. Davi, Abraão, Paulo, Pedro, todos eles estão olhando para nós, estão falando: vai, é a sua hora. Nós precisamos que vocês cumpram o propósito de vocês, para que nós possamos receber o nosso galardão. Diga a pessoa que está perto de você: para que chegue o fim, você precisa cumprir o seu papel. Diga a pessoa: para que chegue o fim, você precisa cumprir o seu papel. Deus, ele fala o seguinte: a natureza do Filho, que é Jesus, esse já foi revelado. Ela está esperando com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por que ela está esperando com expectativa que quiseram? Mas porque nós pecamos. Porque lá no jardim nós pecamos, e agora eles tiveram que pagar o preço. A palavra nos diz, Deus diz para Noé, depois do dilúvio, ele fala: agora os animais vão ter medo de vocês. Antes eles não tinham medo, eles viviam segurança, nós éramos os guardiões. Mas depois do dilúvio, depois que eles viram que nós podíamos causar a toda a morte, toda a destruição que o nosso pecado causou, a palavra nos fala que agora os animais tinham medo do homem. Mas sabe o que Deus prometeu para a criação? Deus prometeu para a criação, deixa eu falar uma coisa para você: esse mesmo homem que foi causa da sua decadência, esse mesmo homem vai ser causa da sua glória. Eu amo o que Deus faz. Ele pega a mulher que foi usada, que foi enganada pelo inimigo, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e dar ao seu marido. E ele usa essa mesma mulher para trazer o Filho de Deus, para restaurar a humanidade. O serviço não está completo se eu e você não nos manifestarmos, se eu e você não nos tornarmos aquilo que a palavra de Deus nos garante que nós seríamos uma bênção. Diga a pessoa que está perto de você: be a blessing. Fala inglês, eu sei que você fala inglês fluente. Olha para a pessoa que está perto de você e fala: be a blessing. Seja uma bênção. Be a blessing. Nós somos chamados para ser uma bênção, não apenas abençoados. Nós somos abençoados para ser a bênção. Nós carregamos a bênção onde quer que elas vão. Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Você será uma bênção. Ele diz: quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado. Sabe por quê? Quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado? Porque se você amaldiçoa a bênção, se você amaldiçoa a bênção, você será amaldiçoado. Algumas pessoas estão pensando, estão buscando em, eu quero estar no lugar, eu quero tocar aquilo que é a bênção. Eu quero receber a palavra que é mais abençoada, eu quero receber a oração que é mais abençoada, eu quero viver esse ambiente, Pessoas estão buscando, homens e mulheres de Deus estão buscando uma campanha mais forte, uma palavra profética mais forte. Deus está falando: por que você não vira uma bênção? Por que você não chama para si a responsabilidade de ser usado por Deus? Por que você não entende que eu quero fazer fluir do seu interior rios de águas vivas? Que você que um dia foi um motivo de tristeza, um motivo de vergonha, você mesmo, eu quero usar você mesmo para ser agora um motivo de bênção, uma pessoa que abençoa muitas pessoas, alguém que abençoa todos que estão ao seu redor. Deus tem nos chamado para sermos uma bênção.
para a nossa família, para os nossos amigos, onde nós trabalhamos, na nossa empresa. Os nossos talentos e os nossos dons foram chamados, foram criados por Deus para nós sermos uma bênção. Deus não te criou apenas para você vir à terra, crescer, estudar, casar, ter um pouco de dinheiro, fazer uma dívida, depois ter um pouco de dinheiro, mais dívida, e o 011 te ligar. Deus não te chamou para isso. Falou 011, você lembra, né? Você sabe o que eu estou falando. Deus não te chamou para isso. Sabe, eu vejo pessoas vivendo um sistema como uma ratoeira para seres humanos. Eles seguem um ciclo que o sistema dá para eles, e eles não têm um propósito que Deus criou. Eles não sabem para que eles nasceram. Eles são guiados por aquilo que os outros dizem. Eles ficam buscando e buscando e buscando e buscando e se enchendo, e eles querem ter um pouquinho, um lugar ao sol. E Deus está dizendo para você nessa noite, Deus está falando: eu te criei para ser uma bênção. Eu te criei para você, o seu propósito, os dons que eu coloquei na sua vida é para ser uma bênção. E ser uma bênção está conectado a servir as pessoas. Sabe, querido, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele te trouxe para essa época, para esse tempo, para essa cidade. Antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você, para que você estivesse aqui agora me ouvindo, para que você ouvisse que você não nasceu em vão, você tem um propósito. Ele te escolheu, os seus talentos, os seus dons, a forma como você é. Deus te chamou para algo poderoso, algo grandioso, e você, no íntimo do seu ser, você sabe disso. No íntimo do seu ser, você sabe disso. E Jesus te comprou para você ser rei e sacerdote, com o sangue precioso dele. Ele pagou um preço, não apenas para você ir para o céu ou para a eternidade. Jesus pagou um preço para que você agora na terra se tornasse representante de Deus. Se o nosso Deus é a bênção, eu e você como filhos dele também nos tornamos bênçãos. Nós nos tornamos bênçãos. Nós atraímos o céu, a presença de Deus. Quando nós falamos, se aquilo que o nosso Pai Celestial, quando Ele fala, gera vida, quando nós falamos também deve se gerar vida. Se aquilo que Jesus tocava, quando Jesus tocava nas pessoas, elas eram curadas, elas eram libertas. Quando eu e você tocarmos nas pessoas, nós também somos chamados para isso. Eu amo o que Deus diz para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. E Jeremias diz: mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Versículo 7. O Senhor porém me disse: não diga que é muito jovem. A todo a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Jeremias diz, cara, ele descobre o seu chamado. Deus fala assim: deixa eu falar uma coisa para você, Jeremias. Eu te chamei não para ser pastor, eu te chamei não para ser um rei, mas está no seu DNA. Antes de formá-lo, eu já tinha designado que você seria. Antes de formá-lo, eu já te chamei para ser um profeta. Você vai profetizar as nações. Sabe, querido, ninguém entra nessa terra sem o propósito de Deus. Ninguém vem, sabe, talvez não interessa como você chegou ao mundo, não interessa se sua mãe sonhou com você ou não. Talvez você era um filho inesperado. Não interessa como você chegou aqui, não interessa se a sua família era perfeita não, ou perfeita ou não, se ninguém nunca te amou, seus pais não te amaram, não interessa. Eu quero dizer para você que Deus sonhou com você antes da fundação do mundo, e Ele te chamou, e Ele colocou os dons na sua vida, Ele colocou um chamado especial sobre você, e Ele está dizendo: eu te designei para algo. E talvez você pense: cara, eu não tenho preparação, eu não sou tão inteligente, eu não sei falar, eu tenho tantas coisas na minha vida que precisam ser acertadas. Mas eu sinto que a palavra que Deus deu para Jeremias, Ele está dando para você nessa noite. Ele está dizendo: não fala isso, não diga que é muito jovem. Diga a pessoa que está perto de você: para de desculpa. Para de desculpa. Mas Heber, eu tenho que cuidar dos meus filhos.
Tem que acertar tanta coisa. Quando eu organizar isso, quando eu organizar aquilo, Deus está falando, para de desculpa, não diga que é jovem. Eu sei que quando Deus nos chama, nós não achamos que somos dignos. Quando Deus nos chama, nós não achamos que somos merecedores. Quando Deus nos chama, nós não achamos que estamos prontos. Parabéns, realmente Deus te chamou. Todo mundo que Deus fala com ele acha que está pronto, é porque Deus não chamou ele de verdade. Eu não conheço um que Deus chamou e ele acha que está pronto. Quando Deus fala com você, você não se sente pronto, mas é porque Deus está te chamando. Moisés chega para Deus e fala, Deus, mas eu não sei falar, minha língua é pesada. E Deus fala, mas eu não fiz a língua. Aí depois que Deus mostra tudo para Moisés, Moisés fala assim, mas manda outro. Manda outra pessoa no meu lugar. A Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Moisés viu que o negócio estava sério. Sabe? Imagine se Moisés não tivesse aceitado o chamado de Deus para a vida dele. Imagine se Moisés realmente tivesse sido obstinado em não viver o próprio projeto de Deus na vida dele. Imagine se Moisés tivesse olhado para o seu passado como um assassino e falado, cara, eu não mereço libertar ninguém, eu sou um assassino, eu estou fugido aqui. Mas Moisés perdeu o medo de morrer para cumprir o propósito. Ele reconheceu que as áreas no qual ele não era capaz, a unção de Deus e a presença de Deus iria preencher. Deixa eu falar uma coisa para você. Diga a pessoa que está perto de você, querido, das áreas que você não consegue, Deus acha bom, porque é Ele que vai preencher. Sabe, é por isso que as pessoas vão assustar com você. Elas assustam com a gente quando nós estamos vivendo o nosso propósito. Ela fala, eu conheço você, você não é tão especial. Eu conheço você, eu cresci com você. Como que você se tornou essa bênção? É aquilo que as pessoas que cresceram com Jesus, na cidade de Jesus, elas falavam, peraí, só um minutinho, o filho do seu Zé, da Dona Maria está curando? Jogava bola comigo. Jesus? De onde que surgiu tantos milagres? De onde veio esse poder, essa sabedoria? Eu conversava com ele. Sabe o que é isso, meu querido? Quando você vive o seu propósito e está no seu DNA. Quando você vive e decide ser uma bênção e assume responsabilidade, o que Deus pode fazer através de você são coisas extraordinárias. Está comigo ou não? O que Deus pode fazer através de nós é extraordinário. Engraçado, eu gosto de conversar com as pessoas. E geralmente eu começo com pessoas que elas exercem algo, elas fazem algo no qual elas não foram formadas. Eu cheguei para alguém e falei, cheguei para um casal e falei assim, vocês têm um dom de administração, não tem? Eles pararam para pensar e falaram, cara, eu tenho um dom de administração. Você é formado em quê? Direito. Me diga uma coisa, se você não sabe o que fazer, faça direito. Estou falando que eu fiz direito, tá, gente? Não é para pegar nenhum advogado. Eles são advogados, eles fazem isso, fazem aquilo, passaram no concurso, mas o dom, o chamado deles, está no DNA deles. Eles sabem administrar, eles têm um lance de administração muito mais do que muitas pessoas formarem em administração. Porque o seu dom faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Deus te chamou para ser uma bênção. Aonde quer que você for, aonde você colocar nas suas mãos, Deus te chamou para ser uma bênção. E a palavra que Deus tem nos dado aqui para God Provider em 2023 é: nós queremos ser uma igreja que é uma bênção na cidade. Nós acreditamos em membros, em pessoas que fazem parte da família que são bênção na cidade. Nós carregamos algo que o mundo precisa receber. Quando você descobre a sua identidade, quando você sabe quem você é em Deus, quando você se rende a Jesus, sabe, querido, nós precisamos de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é concordar com aquilo que Deus diz. Quando você vive uma vida de pecado, você está indo contra aquilo que Deus te criou para ser. E pecado não tem a ver com aquelas coisas feias que nós ouvimos apenas. Pecado tem a ver com errar o alvo. Deus te chamou para ser um profeta, você quer ser um pastor, você está em pecado. Deus te chama para algo e você quer fazer outro, porque a sociedade gosta mais, você está em pecado.
Deus está nos chamando para nós sermos uma bênção para essa geração. A palavra de Deus fala em Efésios, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deixa eu falar algo para você, querido. Os problemas que estão no mundo é uma oportunidade para você manifestar quem você é. Uma pessoa que não tem a mentalidade do reino, uma pessoa que não tem a mentalidade de bênção, ela olha para as dificuldades ao seu redor, ela olha para os problemas do mundo e fala: Jesus me leva. E a hora que o Senhor volta, passa o arrebatamento. Mas alguém que sabe que nasceu para ser uma bênção, alguém que sabe que ele carrega algo de Deus, ele tem um chamado de Deus, ele foi ungido para consertar, para resolver problemas, para resolver dificuldades. Aquilo que não tem no nosso redor, Deus nos chamou para ser. Eu olho para Abraão. Abraão não tinha nenhum exemplo. Ele conta alguns exemplos. Abraão não tinha uma igreja para ir, não tinha uma sinagoga, não tinha uma Bíblia para ler. Ele se torna um pioneiro, ouvindo a voz de Deus. Um homem de 75 anos de idade. Um homem de 75. Quantas pessoas nós temos aqui com mais de 75 anos? Levante sua mão. Tem mais alguém com mais de 75? Se você tem 70, imagine Abraão, 75 anos. Ele não era um adolescente, ele não era um jovem. Deus fala: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu amo isso. Abraão viveu 75 anos. Talvez uma boa vida, uma vida próspera, mas uma vida sem propósito. E olha que interessante, a área na vida de Abraão em que ele não conseguia romper pelas suas forças naturais, ele só conseguiu romper quando ele encontrou a sua identidade. O que Deus promete a Abraão? Um filho. O que Deus promete a Abraão? Uma nação. Deus fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Uau! Sabe aquelas coisas que você deseja muito? Deus colocou no seu coração e você não sabe por que Deus colocou no seu coração. Porque você não tem força para isso. Você não tem habilidade natural para isso. Você não tem capacidade para isso. Aquilo que Deus colocou no seu coração de muitos anos, você ouviu, estudou, mas não consegue realizar. Sabe aquelas coisas que Deus colocou no seu coração, que você deseja e vem orando há anos e anos e anos e anos. Deixa eu falar algo para você, querido. Essas coisas só vão acontecer, só vão ter um rompimento quando você entrar na sua identidade em Deus, quando Deus entrar em cena e você descobrir o seu propósito. Com 99 anos de idade, Deus aparece para Abraão e muda a sua identidade. Existe uma jornada. 25 anos, quase 25 anos atrás, Deus tinha falado: Abraão, eu vou te fazer uma bênção. Todas as nações vão ser abençoadas por você. 24 anos depois, Deus fala: Abraão, está chegando a hora. Seu nome era Abraão, agora vai ser Abraão. E vou mudar o nome da sua esposa. Sabe por que Deus está mudando na vida de Abraão? A sua identidade. Diga comigo: mudança de nome na Bíblia é mudança de identidade. Nós nos tornamos uma bênção quando nós recebemos a identidade dos céus. Quando você assume a sua identidade. Quando Deus conversa com você, Ele sabe o seu pecado, mas Ele te chama pelo nome. Quando Deus conversa com você, Ele sabe quem você é, mas Deus não chama a miséria que você está vivendo. Deus chama você pelo destino que Ele criou você para ser. Deus não responde a nossa vida de derrota. Deus responde a quem Ele criou. Quando Ele olha para você, Ele fala: eu vou chamar quem você realmente é. Eu acho incrível que Jesus diz de Lázaro. Jesus começa com os discípulos, e os discípulos perguntam: por que você quer voltar lá? Jesus fala: porque Lázaro está dormindo. Os discípulos: Jesus, se ele está dormindo, vai acordar.
Aí Jesus tem que falar para eles: vocês não entendem. Lázaro morreu. Mas por que Jesus fala que Lázaro estava dormindo? Porque para Jesus, Lázaro nunca tinha morrido. Quando Jesus olha para Lázaro, perguntou onde vocês colocaram ele. Jesus não chama: Lázaro que morreu, vem para fora. Jesus diz o seguinte: Lázaro, vem. Jesus não está conversando com o morto, Jesus está conversando com o vivo lá dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não? Quando Deus conversa com você, Ele não chama o pecador em você, Ele chama quem você realmente é. É por isso que quando Ele chama quem você realmente é, você descobre o seu pecado e você se arrepende. Você fala: cara, eu não posso ser essa pessoa mais. O amor de Deus está me constrangendo, eu não posso viver mais essa vida. Eu tenho um chamado para viver fora das quatro paredes, eu tenho um chamado para viver além dos meus problemas, das minhas circunstâncias. Eu nasci para ser uma bênção, eu não posso viver em função dos meus problemas, eu não posso viver em função das minhas circunstâncias. Eu tenho um chamado de Deus para algo poderoso. Você está vivendo uma vida de miséria, você está vivendo uma vida de dívidas, você não vê saída naquilo que você está vivendo. Parece que você ora, quanto mais você ora, mais dívida, mais problemas aparecem. Deus vai conversar com você. Ele não te chama de pessoa: olha, eu vou te prosperar. Não, Ele olha para você e fala: você é próspero. Você é. Porque nós só podemos ter quando nós somos. Abraão só teve um filho quando ele se tornou um pai. Um pai de multidões. Quando Deus mudou a sua identidade. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Ele quer mudar a nossa identidade. Ele está te chamando: vem para fora, vem para cá, deixa eu contar quem você verdadeiramente é. Eu amo o que Jesus faz com Zaqueu. Zaqueu é o tipo de cara que com certeza não deveria estar na Bíblia. Ele era um cara que os próprios judeus odiavam ele. Vamos dizer que ele seria como se fosse um político corrupto. Ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. Jesus olha para ele, fala: Zaqueu, desce daí, e hoje eu vou lá para sua casa. A crítica foi grande. Tinham pessoas mais santas. Pessoas mais santas para Jesus dormir na casa deles. Eu acho interessante, eu não sei em que momento, eu não sei em que hora. Eu sei que comendo com Jesus, Zaqueu entendeu que ele precisava de mudança. Não há na Bíblia Jesus falando: Zaqueu, eu sei que você está roubando, eu sei que você está fazendo coisa errada. Não há na Bíblia esse momento. Mas eu sei que não sei em que momento Zaqueu, quando olhou para Jesus, olha que interessante, quando Zaqueu olhou para Jesus, Zaqueu viu quem ele deveria ser. Ele viu quem ele foi chamado para ser. E naquele dia ele falou assim: cara, eu preciso de mudança. Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei de alguém, eu quero devolver. Zaqueu vivia para o dinheiro. Quantas amizades ele quebrou por causa do dinheiro. Quantos relacionamentos familiares ele quebrou. O espírito de ganância era que dominava a vida de Zaqueu, de ser relevante, de ter influência. Mas no dia em que ele encontrou com Jesus, ele descobriu que não foi para isso que ele nasceu. E eu amo o que Jesus diz. Ele fala: esse aqui também é filho. Ele estava perdido, mas agora foi achado. Sabe, querido, a vida de pecado é uma vida de quem está perdido, não de quem foi achado. A vida de pecado é quem não sabe quem é, aquilo que você foi chamado para ser. Mas quando nós caminhamos com pessoas que têm um propósito, quando nós caminhamos com alguém que é uma bênção, quando nós caminhamos com Jesus, nós olhamos para Ele e falamos assim: eu preciso
preciso. Eu descobri na minha jornada com Cristo. Eu não nasci para viver essa vida medíocre. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 13: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Diga a pessoa que está perto de você que a sua luz brilhe diante dos homens, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Sabe, quando você decide ser uma bênção e você entende que você é uma luz, sabe, querido, quando você entende que você é o sol da terra, quando você entende que você é uma luz, as suas boas obras, as pessoas vão olhar para as suas boas obras, elas vão glorificar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem glorificou a Deus pela sua vida ultimamente? Quem olha para você e fala assim: bendito seja Deus que mandou essa alma, bendito seja Deus que te colocou na minha vida. Eu dou graças a Deus porque eu tenho um filho como você. Eu dou graças a Deus porque eu tenho um esposo como você. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma esposa como você. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma mãe como você. Eu dou graças a Deus porque eu tenho um pai como você. As pessoas precisam olhar para você e dizer: glória a Deus pela sua vida. Isso é ser uma bênção. Elas olham para você e falam: dou graças a Deus, glória a Deus, porque eu tenho um patrão como você. Eu tenho um funcionário como você. Ter um amigo como você. Quantas pessoas agradecem a Deus pela sua vida porque você sempre liga no momento em que elas estão passando dificuldade? Quantas pessoas agradecem a Deus pela sua vida que você sempre oferta na vida delas quando elas estão precisando de dinheiro e elas nunca falaram nada? Jesus disse que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, eu sou tão grato a Deus. Quantas vezes em momentos tão difíceis Deus enviou pessoas para me encorajar. Alguém aqui já passou um momento difícil? Levante sua mão. Poucas pessoas, o resto de vocês é muito santo, vive acima da média. Glória a Deus, quando eu estava passando momentos difíceis, quantas vezes Deus envia pessoas para cuidar de mim, para levantar a palavra. Não esqueça quando eu mudei para os Estados Unidos e eu estava muito preocupado de como eu ia pagar as contas. Alguém que já ficou preocupado em como pagar as contas? E Deus me deu uma esposa tão maravilhosa, e ela me encorajando. A gente tinha acabado de alugar um apartamento, não tinha móvel nenhum. Eu lembro que era meu aniversário. E é engraçado porque às vezes todo momento que eu estou passando difícil, Deus não só me dá a minha esposa, mas Deus envia meu irmão. O Lucas foi para lá também e falou: meu irmão, estou indo para aí de última hora. E está lá os dois me encorajando. Levanta a cabeça, guerreiro. Levanta a cabeça. No meu aniversário eu não queria comemorar nada. Quando você está passando por luto, você não quer comemorar nada, é ou não é? Minha esposa levantou, eu lembro que ela foi, ela não sabe, não dirigia na época, ela foi no mercado, comprou as coisas para mim, meu irmão me encorajando, entregando palavra profética, orando. Minha mãe me liga, meu pai me liga, pessoas me ligam, encorajam a minha vida, se tornaram bênção na minha vida. Quando você passa por esses momentos e pessoas te encorajam, depois de uma certa estação você começa a olhar e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor estava lá através dessas pessoas.
O Senhor estava lá quando alguém cuidou de você, quando alguém te mandou uma oferta, quando alguém disse eu te amo, quando alguém disse que você é importante, naquele dia em que você pensou em suicidar, quando alguém disse que Jesus tinha um projeto na sua vida, quando você estava pensando em fazer uma besteira, quando alguém encorajou você a continuar casado, quando você estava pensando em desistir, quando alguém encorajou você com seus filhos, quando você não sabia o que fazer. Deus envia pessoas para ser bênção, e essas pessoas marcam a sua vida para sempre. É Jesus indo te visitar através de seres humanos. As pessoas devem glorificar a Deus pela nossa vida, elas devem glorificar a Deus. Eu amo o que Jesus diz, ele fala: quando vocês fizerem uma festa, convide quem não merece. Alguém já convidou quem não merece em uma festa? Você já fez esse teste? Jesus fala: se vocês convidam apenas aqueles que merecem, que recompensa você vai ter? Alguém aqui já foi convidado numa festa que você não estava esperando ir? Como é que você fica lá nessa festa? Alegre. Sabe, você fala: cara, eu não merecia estar aqui, velho. Olha que top, cara. Agora, quando nós fazemos algo, sabe, tem pessoas, você fala assim: mano, se não me convidar, né, não é possível, né? Faço tudo por ele. Nós esperamos ser convidados. Sabe de uma coisa? Quando você convida alguém que não merece estar na sua festa, alguém que não é tão próximo, essa pessoa glorifica a Deus. Ela glorifica a Deus. Quando você dá algo para alguém que não estava esperando, ela glorifica a Deus. Sabe, deixa eu contar alguma coisa. Talvez eu vou perder meu galardão. Eu não entendi o propósito da viagem. Eu só entendi o propósito da viagem quando eu sabia que aquele momento Deus tinha me levado para abençoar aquela pessoa específica. Esses dias a gente deixou as crianças na escola, eu e minha esposa. A gente falou: meu bem, vamos assistir um filme? A gente nunca assiste filme. Eu falei: vamos lá. Vou lá ver se tem um filme para nós assistir. A gente foi no shopping. Chegando no shopping, ela sentou para tomar um café e eu fui na sala de cinema para ver se tinha um filme que dava para assistir entre o período das crianças voltarem. Quando eu estou descendo a escada, vejo um homem no telefone falando assim: meu bem, eles já cortaram gás, eles cortaram a luz. Eu estou chegando, eu acabei de arrumar um emprego aqui no shopping. Ele chorava no telefone. Eles cortaram a luz, eles cortaram a água. E eu atrás jogando um videogame assim, um joguinho dentro do meu celular. Sabe quando você está assim distraído? Eu estava lá ouvindo a conversa dele, não falei nada, atrás dele a escada rolante, descendo a escada rolante. No mesmo tempo que eu estava descendo a escada rolante, a Raíssa viu ele lá da frente. E ela olhou para ele, ela teve a compaixão dele. Eu estou lá, fingindo: não é comigo, Deus, não é comigo. Sabe, só é com a gente quando é para receber bênção, ou não é? Deus, não é comigo. Não é comigo, Deus, está amarrado, sai. Eu lembro que quando ele estava virando a escada rolante, ele tinha descido, eu cutuquei ele. Aí você já não tinha me visto. Eu falei assim: quanto que você deve? Qual que é a conta de água que você tem? Qual que é a conta de luz? Ele falou: paga só de água que é mais barato. Eu falei: não, qual que é a sua conta de água e luz? Quanto que é o valor? Aí ele me falou o valor que tinha. Eu dei a mais do que ele precisava. Passei o Pix para ele. Eu voltei para o meu lugar. Mas você tinha que ver aquele homem. Aquele dia, eu não fiz uma oração para ele, mas ele soube que Deus existia. Ele sabia que Deus estava ouvindo o clamor dele. Ele sabia que existia alguém no céu. Sabe de uma coisa, querido? Deus está olhando para você. Cada pessoa que tem um problema, cada pessoa que tem uma dificuldade, Deus está esperando você ser a voz dele, ser a mão dele, ser as finanças dele. Deus quer que você seja uma bênção. Quantas pessoas precisam só de uma oração para dormir? Uma oração, uma palavra. Quantas pessoas precisam de um encorajamento? Você fala: deixa eu falar uma coisa para você. Você está bonito hoje. Você é uma bênção. Continua. Se levante. Pare de abençoar só quem te abençoa de volta. Não tem galardão nenhum nisso, não.
Comece a ser usado por Deus. Querido, o reino de Deus é uma prática, não é uma teoria. O reino de Deus é o que nós fazemos. A fé sem obra é morta. Nós muitas vezes nos achamos especiais porque nós somos mais santos que os outros. Nós pensamos que somos mais santos que os outros, querido. Você é especial quando você abençoa pessoas. Quem é que olha para você e fala o seguinte: cara, eu fui muito abençoado pela sua vida, por aquela roupa que você me deu, por aquela oração que você fez por mim, por aquela palavra, uma palavra de encorajamento. Eu e você somos chamados, querido, para orar por alguém continuamente. Para quem que você está orando? Eu fico preocupado com a nossa geração de crente. Esposas estão vendo seu marido indo para o inferno, não faz uma oração, não levanta um clamor. Mães estão vendo seus filhos indo para o inferno, mas não levantam um clamor, uma oração. Não faz uma campanha de jejum, uma campanha de oração. Você está vendo seu irmão passar dificuldade, você não se levanta, você não ora, você não vai atrás, não libera uma palavra, não faz o que está ao seu alcance. Querido, nem tudo está ao nosso alcance, mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai dizer: o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Sabe, Jesus diz algo poderoso. Antes de morrer, bem antes de morrer, no começo do ministério, ele disse: perguntaram para Jesus quais são os mandamentos. Qual é o maior mandamento? Ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas depois Jesus diz algo para os discípulos. Ele fala o seguinte: eu vou dar para vocês um novo mandamento. Eu quero dar para você um novo mandamento. Se vocês obedecerem esse novo mandamento, vocês vão ser os meus discípulos. Sabe qual é? Ame uns aos outros como eu amei vocês. Jesus aumentou o padrão. Não é mais amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo como Jesus nos amou. Sabe o que significa isso? Se for preciso eu dar a minha vida por você, eu vou dar a minha vida por você. Porque quem perde a sua vida por amor a Cristo vai encontrá-lo. Às vezes você está buscando no final desse ano, eu sei, existem momentos de oração, você está buscando assim: que hora que vai ser a minha vez? Senhor, que hora que os humilhados vão ser exaltados? Sabe o que eu sinto Deus dizendo para você? Quando você decidir ser uma bênção, quando você decidir não ser mais um credor, mas ser um devedor. Paulo falava: eu devo, e devo muito, porque o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu devo a bárbaro, eu devo aos judeus, eu devo a todo tipo de gente. Eu não posso pagar Jesus, mas eu posso fazer algo por alguém, eu posso abençoar quem não merece. Esse é o nosso chamado. Quando você decidir ser uma bênção, você vai ver o rompimento, e todas as áreas da sua vida vai ter. Você vai ver a prosperidade. Você vai descobrir que você tem, que você é próspero. Recentemente um pai chegou para mim e falou: Heber, eu me arrependo de ter tido só um filho. Eu não quis ter mais filho porque eu achei que eu não ia ter condições financeiras. Eu descobri que eu teria. Graças a Deus meu pai nunca foi assim. Meu pai sempre falou: cara, você pode ter filho. Eu falei: pai, você acha que eu não tenho que fazer um planejamento financeiro para ter filhos? Meu pai falou assim: e eu fiz planejamento financeiro para ter vocês. Quando vocês nasceram, Deus me deu algo. Quando o outro nasceu, Deus me deu outra coisa. Foi a mesma coisa com as minhas filhas. Eu só não tive mais filhos, meu pai disse para mim, porque Deus falou que eu só deveria ter 2 filhos. E esse pai fala: eu me arrependo, porque hoje eu olho para trás e eu vejo que Deus abençoa quem tem filhos. Deus prospera, Deus traz direção. Sabe, querido, você não sabe o tanto que você tem
até o dia em que você precisa dar para aquelas pessoas que você ama. As pessoas que precisam de você. Você não sabe o tanto que você é próspero, até o dia em que você descobre que você é uma bênção. E quando você libera palavras, quando você ora, as coisas começam a acontecer. Jesus sabia que ele era uma bênção de tal forma, e deram para ele 5 pães e 2 peixes. Sabe o que ele faz? Agradece. Ele não precisava de dinheiro, porque ele sabia: eu sou a bênção. Quando você entende que você é uma bênção, as pessoas podem tirar tudo de você, mas elas jamais podem tirar a bênção. Podem fechar sua empresa, pode te perseguir, pode te caluniar, pode ter inveja, elas podem arrancar todo o dinheiro que você tem, mas Deus sempre vai fazer você prosperar, porque você sabe quem você é. Abraão entendeu isso quando ele teve que sacrificar Isaac. Abraão vai para sacrificar o filho que ele tanto sonhou. Mas sabe por que ele vai fazer isso? Porque primeiro ele cria que Deus ressuscitava os mortos. Segundo, Deus falou que ele era pai de multidões. E se era através de Isaac ou não interessava. Ele seria um pai de multidões. Às vezes nós estamos fazendo da nossa bênção o nosso ídolo. Você orou tanto por uma coisa e aquilo se tornou o seu Deus. Mas eu sinto que Deus está dizendo para você: você está com medo de perder as coisas? Saiba de uma coisa: você é uma bênção. Aquilo que você colocar a mão, eu vou abençoar. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você. 2023 é o ano da restauração, da identidade, no qual você sabe que você é uma bênção. Diga comigo: eu sou uma bênção. Através de Cristo Jesus, eu sou uma bênção. Ele me comprou com seu sangue precioso para ser uma bênção. Eu sou próspero, eu sou cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Eu sou uma bênção. Aonde eu colocar os meus pés vai ser abençoado. Quem eu abençoar vai ser abençoado. Quando eu colocar as minhas mãos, vidas vão ser curadas, vidas vão ser transformadas. Quando eu abrir a minha boca, eu vou gerar vida, porque assim como meu Pai Celestial gera vida, eu também nasci para gerar vida, para gerar salvação. Eu sou uma bênção. Diga a pessoa que está perto de você: eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu falo vida sobre a sua vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Comece a declarar sobre alguém. Eu quero que você ore por essa pessoa nessa hora. Quanto mais você libera, comece a orar por pessoas que estão perto de você. Oh! Mais Espírito Santo, cair, toda autoridade, Jesus, eu tenho em ti. Ao levantar a minha voz, milagres vão acontecer. Toda autoridade, Jesus, eu tenho em ti. declare. Quando começo a clamar, as cadeias vão cair. Toda autoridade, Jesus, eu tenho em ti. Ao levantar a minha voz, milagres vão acontecer.
Francesca que vence por mim. És quem vence por mim. Gigantes caem aos teus pés, imbatível. Em tudo és vencedor. Eu sou quem dizes Levante que suas eu mãos sou. para os céus. Eu fui coroado em ti, assentado no mais alto lugar, imbatível, como aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, como aquele que tudo assentado no mais alto, imbatível, como aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, como aquele que tudo venceu. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. A única dívida que nós temos com o mundo não é um encontro com um sistema, não é um encontro com uma bandeira, não é um encontro com uma religião, não é um encontro com a God Provider. A única dívida que nós temos com o mundo é um encontro com Deus. Se você tiver um encontro com Deus, a sua vida muda por inteiro. Mas para isso é necessário que você entregue a sua vida a Jesus e Ele vai mudar a sua história. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou aqui. Deus marcou o encontro com você. E o meu apelo nessa noite para a sua vida é: se você quer realmente encontrar um Deus, se você realmente quer ter um encontro com Deus que pode mudar a sua vida, e você quer entregar a sua vida para Ele, eu quero que você levante suas mãos. Só você que quer entregar a sua vida para Jesus. Fala: Lucas, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar os meus sonhos para Jesus. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, eu quero que você, nesse momento, eu quero que você dê o segundo passo. Vai, você que está com a pessoa que está com a mão levantada, eu quero que você dê o segundo passo. Eu quero que você traga essa pessoa aqui na frente que quer entregar a vida dele para Jesus. Esse é o segundo passo nesse momento. Eu quero desafiar você que quer entregar a sua vida a vir. Pega essa pessoa, acompanha ele até aqui, fala: cara, vem aqui, dê o segundo passo, vamos lá. Está vindo pessoa nesse momento, vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Sim, sim, sim. Deus está chamando mais pessoas para cá. Vamos lá, vamos lá. Só entregue a sua vida para Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Mais forte, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Esse é o melhor momento, essa é a sua melhor decisão. Vocês que estão aqui nessa noite, essa é a melhor decisão. Quando vocês entregam a sua vida para Jesus. Você não está aqui por acaso. Ele te chamou para mudar o mundo e para transformar as pessoas que estão ao seu lado. Com as suas mãos levantadas nesse momento, eu quero que você levante suas mãos e diga, todo mundo diga: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês que estão aqui nessa noite, que vocês agora têm uma nova família, e essa família chama God Provide Church. Eu quero que vocês olhem para trás, e você que nesse momento vem, abraça uma pessoa e fala: seja bem-vindo à família God Provide Church. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos lá.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à família. As cadeias vai cair, toda autoridade, Jesus, eu tenho em ti. Ao levantar levante sua mão, minha voz, milagres vão acontecer, toda autoridade, Jesus já te deu. Jesus, eu tenho em ti. E quando começo a clamar, as cadeias vão cair, toda autoridade, Jesus, Jesus, eu tenho em ti. Ao levantar a minha mão, milagres vão acontecer, toda autoridade, Jesus, eu tenho em ti. Vence por mim, gigantes caem aos teus pés em batismo, em tudo és vencedor. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui coroado em ti, assentado no mais alto lugar, imbatível, como aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, como aquele que tudo vence. levante suas mãos para os céus. Pai, eu declaro um novo tempo, uma nova estação. Eu profetizo, Pai, que os seus filhos e filhas saiam daqui com a mentalidade de filho, filho do rei. Eu declaro, Pai, que eles não são aquilo que o mundo diz que eles são. Eles não são as suas experiências, o seu fracasso, a sua derrota. Eles são aquilo que o Senhor diz que eles são. Eles são vencedores. Eles nasceram para vencer e para transformar. Eu profetizo, Pai, que eles possam desfrutar o melhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, o amor, a comunhão, a consolação do Espírito Santo lhes sejam